agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para vocês, ou a falta dele, né? Estou aqui hoje, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem? E vocês? Tudo certo. E hoje com uma querida convidada e amiga, né? A Karina Lopes. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Josi, como vai? Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom também. Karina, antes da gente começar no assunto propriamente dito, eu preciso falar, né? Que a gente se conhece, já vai para 14... Eu estava fazendo as contas aqui, 14 anos, abafa. Ai, meu Deus, não dá para fazer essas contas. Não dá, né? Abafa, amiga. Nos conhecemos ali na fazenda, né? Acho que foi final de 2010, por ali? Não, foi 2011. Eu já estava eu estava de monitor ou acho que já tinha sido contratada, né? Eu acho que já tinha sido contratada. Então é isso. Foi para 13 anos, são 13 anos. 13 e aí anos. A gente se conheceu, você fazendo um estágio na fazenda, né? Foi. Fiquei lá alguns meses, aí logo já fiz amizade com a Josi, colei verdade. nela. Salvou no Natal? Nossa, mesmo, a gente passou o Natal juntos, né, com a minha família. Não, essa história a gente tem que contar. Não, eu e o Rinaldo, né, a gente se conheceu na fazenda e a gente, como o pessoal fala, né, rodado dos Gerais. Sem conhecer ninguém aqui na cidade, Natal. A gente foi sorteado para sair, né, porque tinha o sorteio quem que ia ficar, quem que não ia no Natal, que a gente morava na fazenda. E aí a Karina ofereceu a casa dela, né, muito generosamente, e foi, nossa, um dos natais melhores aqui, que eu posso dizer, da Bahia. Foi muito legal, porque a gente conheceu a Angical, né, que a gente não conhecia, e acho que a sua família toda... A família da minha mãe é de Angical, né, e aí eles sempre se reúnem, e aquela festa, aquela ceia bem típica, né, de Natal, assim, nossa, família. Foi muito... E assim, para quem está assistindo de outras regiões, né, Angical é aquela típica cidade da Bahia que tem a pracinha várias cidades do Brasil todo tem esse padrão, mas assim, é bem característico daqueles filmes que a gente de São Paulo assistia, que tinha a igrejinha, todas as casas em volta e todo mundo... Isso foi todo mundo... Isso que eu ia falar, foi todo mundo da cidade na casa. Sim, nossa, lá é bem típico, bem tradicional, assim, essas comemorações religiosas, né? E foi muito divertida. 13 anos depois, a gente queria te agradecer. Obrigada. Vocês por terem ido. Então, e apresentando agora oficialmente a Karina, né, gente? A Karina, ela é mestre e doutora em fitopatologia, com ênfase em nematologia pela Universidade de Brasília. É CEO do Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário Nemafito, que atua aqui, né, principalmente nas áreas de taxonomia e diagnose de fitonematóides, estudos de manejo, resistência genética de cultivares e variabilidade genética e fisiológica dos nematóides do sistema de cultivo, principalmente da soja e algodão. Isso. Tudo isso com essa carinha de bebê. Ai. Nem vamos comentar. Só a cara mesmo. Karina, então, primeiramente, nós vamos falar, logicamente, aqui no episódio muito sobre o manejo de nematóide aqui na região, né? E a gente pode, acredito que, generalizar para a região do Mato Piba como um todo. E antes de entrar para os assuntos mais profundos mesmo, a gente dá aquela repaginada para quem está iniciando agora, para quem é estudante, né? Para quem, enfim, até de outras áreas, o que é exatamente, né? O que é o nematóide, né? Tentar explicar de uma forma rápida para o pessoal tentar entender e quais são as principais classes, né, que existem aí que atacam as plantas, as culturas. Então, nematóide é um verme microscópico, né? Existem vários tipos diferentes de nematóides. E no solo, na verdade, todos os ambientes do planeta você vai encontrar nematóides, né? Desde do deserto do Saara até as geleiras, assim, no oceano. Então, todos os ambientes você vai ter nematóides, né? É interessante, assim, você pensar que
que qualquer lugar, inclusive dentro de organismos, dentro de animais, a gente tem nematóides que são parasitas, né? Por exemplo, a lombriga, né? Que é um parasita humano, é um nematóide, né? Mas é um nematóide grande, enfim. Então, nematóides são esse grupo de organismos. E para a gente que, né, no agro, com o interesse do agro, a gente estuda os nematóides que habitam o solo e que parasitam as plantas, né? Nesse contexto do solo, o solo agricultável, né? A gente tem tipos diferentes de nematóides que não necessariamente vão parasitar plantas. Existem nematóides que se alimentam de bactérias, nematóides que se alimentam de fungos, nematóides que são predadores de outros nematóides e outros invertebrados. Então, esses nematóides que não são parasitas de plantas, a gente chama de nematóides de vida livre, né? Então, eles estão livres no solo e em uma grande abundância. E tem os nematóides que são parasitas de plantas, né? Na verdade, o grupo de nematóides parasitas de plantas é até bem pequeno em comparação com esse universo de nematóides que existem, né? Então, a gente acaba focando muito nos nematóides parasitas de plantas, mas a gente tem muitos outros, inclusive que são muito benéficos para o próprio manejo, né? A gente pode discutir isso mais para frente, mas que eles ajudam a manutenção do equilíbrio ali do solo, né? Então, quando a gente vê problemas com nematóides, né, nas lavouras, é porque ocorreu esse desequilíbrio. E aí os nematóides parasitas das plantas estão prevalecendo naquele ambiente. Mas eles são só um dos grupos. Né? E dentro dos nematóides, esses que atacam as plantas, né, como que você classificaria em grandes grupos? E vamos tentar, assim, deixar um pouco mais lúdica, né, a conversa. Vai explicando, eu vou tentando imaginar aqui uma forma da gente gravar esses grupos. Tá bom. Bom, a gente tem basicamente, assim, o principal grupo que parasita, assim, uma grande gama de hospedeiras é o grupo dos meloidógenes, que são os nematóides das galhas. Né? Os nematóides das galhas, eles formam tumores nas raízes das plantas. Então, é relativamente fácil de você identificar ele quando ele está causando dano, porque forma aqueles tumorezinhos, engrossamento nas raízes. E esse é o grupo dos meloidógenes. E dentro desse grupo, né, a gente tem várias espécies. Meloidógene incógnita, javânica, arenária, apa, enfim, tem várias espécies de nematóides das galhas, né? E esse nódulo, ele é formado por quê, Karina? Assim, é a seiva que acumula? Não, é um mecanismo que o nematóide ele vai induzir na planta para a formação do sítio de alimentação. Esse nematóide, bom, eu vou até fazer um parênteses, assim, a gente tem que pensar que os nematóides, eles convivem com as plantas há muitos milhões de anos. Então, eles foram evoluindo junto com as plantas e desenvolvendo mecanismos para o parasitismo das plantas, né? Então, eles são muito especializados no parasitismo. E o meloidógene é um dos que está no topo da evolução, assim, de nematóides. O que eles fazem? Eles penetram na raiz das plantas, né? E aí eles chegam nas células e começam a introduzir enzimas e efetores e subprodutos que eles produzem, né? Inserem isso na célula da planta e a planta ela vai modificar o metabolismo daquela célula, ela vai começar a multiplicar o seu conteúdo celular, aumentar, multiplicar o núcleo, inclusive, da célula, e a célula vai ficando grande, a gente chama de célula gigante, né? Então, o nematóide induz isso. Por quê? Porque ele vai passar o resto da vida dele ali paradinho, se alimentando daquela célula. Então, ele precisa de uma célula enriquecida, com muitos nutrientes, para ele poder se alimentar ali
e completar o ciclo de vida dele. Então, nessa formação dessas células gigantes, né, você vai tendo uma hiperplasia dos tecidos. Então, realmente é um tumor mesmo, né? Tanto é que ele não se destaca da raiz. É diferente de nódulos de rizóbio, por exemplo, que você passa a mão assim e ele solta. Não, ali é o tecido da planta modificado pelo nematóide para alimentar ele. É um dreno de nutriente que o nematóide provoca na raiz para ele poder ficar aí de boas. Então, teoricamente, a intenção dele não é matar a planta, obviamente. Não. Ele quer que a planta fique ali nutrindo ele o máximo de tempo possível. Tanto é que não é muito comum o meloidógeno causar morte nas plantas, né? Isso vai acontecer em situações assim de uma população muito alta, ou talvez se pegar a planta ainda muito jovenzinha, né? Talvez ela não dê conta. Mas em geral eles não causam morte, porque é interessante para eles manter a planta viva, né? Se a planta morrer, ele faz o quê? Bom, aí ele vai sobreviver. Sim, tem outros mecanismos de sobrevivência no ambiente, né? Esse nematóide, no final do ciclo de vida dele, ele faz a postura de ovos numa massa gelatinosa. E essa gelatina, ela protege os ovos do ressecamento. Então, o nematóide vai deixar ali... vai ficar ali no solo ou até mesmo nos restos culturais, né? O resto de raiz. E para a próxima safra, quando chover de novo, quando tiver novas plantas, aí ocorre a indução da eclosão e aí os novos nematóides, os juvenis, vão para uma outra planta. Então, eles têm esse mecanismo de permanência na área, que é muito, assim, é muito importante, né? Tipo, num contexto até mesmo de manejo, levar isso em consideração. Você falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, né? Você falou que ele é uma das espécies mais evoluídas. E eu achei incrível, né, o conhecimento, porque você pode se especializar, fazer um doutorado só de tanta coisa que tem para saber, né, desses bichinhos. E como é que é essa escala de evolução aí? O que você leva em consideração para classificar isso? Isso, a gente tem, claro que, assim, precisa de um estudo de taxonomia integrativa, assim, muito aprofundado, mas a gente vê, por exemplo, em relação aos tipos de parasitismo do nematóide, aqueles que são mais especializados, esses demoraram mais tempo para chegar nesse nível, né? Então, por isso que eu falo que o meloidógeno, ele já está ali no topo de evolução, porque ele tem uma interação muito refinada com a planta, sabe? Assim, é aquele gene a gene ali mesmo. É muito interessante. Mas, por exemplo, o nematóide das lesões radiculares, né? O Pratylencos, ele já... Eu não diria que ele não seja evoluído, ele mas ele não é tão especializado. Ele não forma sítio de alimentação, ele não induz a planta a fazer nada. Ele simplesmente se alimenta de uma célula, aí migra para outra, se alimenta da outra, né? Eles têm um estilete, que é como se fosse uma agulhazinha, né? Na boca dele, que vai lá, perfura a célula da planta e suga o conteúdo celular. E aí se alimenta da outra, e nisso ele vai migrando nos tecidos. Ele não fica paradinho, ele não tem trocas, assim, com a planta muito específicas, né? Então, o Pratylencos já tem um comportamento mais de um predador, assim, né? Tanto é que ele tem uma gama de hospedeiras muito grande, né? Ele se alimenta de quase tudo, porque ele não precisa desse refinamento, né? Ele é um nômade. É um nômade. O meloidóide é um folgado, né? O nematóide... Ou não, ele é um engenheiro que já descobriu. Já tá mais assim, mais esperto, não mata a planta, fica ali de boa e tal. Você vê a importância da busca de conhecimento. O nematóide ali teve consciência, se especializou. Exatamente, passou, né? para a geração dele. Como de ficar deitado comendo. Ficar deitado comendo, pois é. E protege, ele fica protegidinho ali dentro da raiz, né? Muito interessante. Não, eu acho muito legal estudar essa parte da evolução dos nematóides, dessa relação
Porque daí a gente tira todo o resto do conhecimento, né? O porquê que vai funcionar essa estratégia de manejo e essa outra não, para esse nematóide. Enfim, você começa a ter alguns insights em relação a manejo, ao lidar com o nematóide, porque quando você tem esse conhecimento de como que ele funciona, qual que é a biologia dele, né? Exatamente. E aí, fora esses dois que são mais conhecidos... Aí tem o cisto, né? O Heterodera glycinis, que é o nematóide dos cistos da soja. Esse nematóide, ele é, assim, é muito interessante de ver a história dele, porque quando eu comecei a trabalhar com nematóides, a gente fez um levantamento aqui na região e eu identifiquei ele, assim, acho que em uma fazenda só. Os outros nematóides já estavam mais presentes, pratilencos, meloidóides, mas o cisto eu encontrei acho que em uma ou duas fazendas, foi bem pouquinho mesmo. E hoje, né, isso foi que 2013, 14 que eu fiz esse levantamento, né, 10 anos depois, esse nematóide está assim, com uma abundância muito grande, está presente em muitas áreas, então ele foi se espalhando. E é um nematóide muito agressivo para a soja. Ele é extremamente especializado na soja, sabe? Assim, ele é o parasita perfeito da raiz da soja, porque ele tem a mesma estratégia do meloidógeno de ser sedentário, ele forma um sítio de alimentação, embora seja um tipo diferente, porque ele não induz a formação a multiplicação de núcleos, nada assim, ele simplesmente faz com que as células das plantas degrade a parede celular adjacentes, né, uma célula próxima à outra, e aí forma uma célula única grande, chamada de sincício. E aí ele também tem bastante nutriente para passar o resto da vida dele, mas ele não forma essa hiperplasia do nematóide das galhas. Por isso que ele é muito mais agressivo, né? Porque aí nessa não especialização acaba se tornando mais prejudicial, a planta morre mais fácil. Exato, a planta sente bastante ele. E esse nematóide, ele tem assim muitos mecanismos de adaptação e de sobrevivência, né? O nematóide das galhas, né, o meloidógeno, ele basicamente se multiplica formando clones, né? Então, por partenogênese, né? Uma fêmea dá origem a vários outros iguaizinhos a ela. Então, você não tem uma variabilidade genética muito alta no meloidógeno, né, o nematóide das galhas. Já o nematóide dos cistos da soja, ele tem... ele tem reprodução sexuada, né? Então tem o macho e a fêmea. Então o macho vai copular com várias fêmeas e uma fêmea vai ser copulada por vários machos. Então uma mesma fêmea vai ter material genético de vários outros indivíduos. Então você tem uma variabilidade genética muito alta e isso faz com que o nematóide consiga se adaptar mais facilmente às cultivares. Né? Daí que saem as raças. Exatamente, daí que saem as raças. É um nematóide que tem muitas raças, porque ele tem essa mistura, né? É muito grande. Esse daí já é do oba-oba, da festa. Exatamente, esse daí é do oba-oba. Fica lá a fêmeazinha com a bundinha pra fora, nematóide macho que passar. E aí é isso, acaba formando muitas raças diferentes. Isso é uma adaptação, né? Porque você coloca uma cultivar com resistência que daqui a pouco ela já está se adaptando, né? O nematóide se adapta àquela resistência ali e aí já não funciona mais, aí você tem que procurar outra fonte de resistência, enfim. É um nematóide difícil de se controlar por causa disso, né? Você tem algum palpite por que ele aumentou tanto assim esses últimos anos? Sim, o pessoal assim, não foi muito atento à presença deles e aí foi esparramando. É um nematóide que ele espalha muito facilmente em tratores, né, aderidos a pneus de máquinas. Você passa por uma área que tem o cisto,
Imagina, ele é do tamanhozinho de um grãozinho de areia, né? Então, isso aí vai ser carregado por vários locais, assim. E foi isso, foi espalhando. Outra coisa também que eu observei é que na nossa região, na época ali de setembro, por aí, tem aquelas ventanias que levanta aquele poeirão. Nossa, ali com certeza vai cisto e vai longe, né? Sim. E também, se você pegar esses últimos, mais ou menos nessa data de 2013 para 2014, até hoje, a cultivar mais plantada aí, basicamente, é da canela seca. Ela é zero resistência. Exatamente. Isso favoreceu muito eles, né? Hoje que o pessoal começa a se preocupar um pouco mais, né? Em procurar... usar resistência. Mas até então, a principal plantada aí não tinha nada. Não tem nada, né? Não, Ainda é muito plantada, não tem nada. ainda é, exato. E não tem nada plantado. Não tem nada de resistência nem para meloidose, nem para o heterodera, né? Nem para o cisto, nem para galha. Então, isso favorece muito a multiplicação. E aí, por último, dos 4 grandes grupos, né? Que a gente pode na verdade, são 5, né? Juntando o heterodera. A gente também tem o nematóide reniforme, que ele já é mais problemático para o algodão. Ele também parasita soja, mas no algodão, o algodão sente bastante. É o Rhotilenculus reniformes, né? Agora, o Rhotilenculus, ele gosta muito de argila. Ele se dá melhor em solos mais argilosos, né? Então, acaba que aqui na nossa região a gente vê ele um pouco menos, né? Tem a incidência dele, sim, mas nossos solos já são mais arenosos, né? São solos mais leves. Então, a gente não vê tanto Rhotilenculus, mas tem, sim. A gente encontra bastante. E o reniformes, deixa eu ver se a minha cabeça ainda tá boa. Eu falei que sempre comento aqui pro pessoal que na vinheta inicial eu falo que a gente vai escancarar o conhecimento agro ou a falta dele. Eu sempre tô falando de mim. Porque eu não consigo decorar nada que eu não esteja lidando diretamente. Então, tipo assim, como eu lido com muita coisa ao mesmo tempo, principalmente na área... Agora, focado na área de marketing, se eu não estiver ali pegando, não vai. Então, deixa eu ver se eu lembro, né? O reniformes é aquele semi-parasita, né? O semi-endoparasita. Semi-endoparasita. Isso. Que aí ele forma aquela forma de rim, né? Por isso que é reniforme. Isso. E qual que é a diferença dele em relação a esses outros grupos que a gente comentou? Então, o nematóide reniforme também é um nematóide sedentário, né? Assim como o das galhas e o heterodera, o cisto. Eu tenho o costume de falar o nome científico dos Mas, enfim, tanto quanto o do cisto e o das galhas, o nematóide reniforme também forma um sítio de alimentação, mas é um sítio bem menos especializado. Não é como os outros 2 grupos que eu falei, né? E o sítio de alimentação dele é um pouquinho mais externo na raiz, né? Não é lá bem, assim, nos vasos, né? Fica um pouquinho mais externo no córtex, ali próximo ao córtex. Então, ele fica com uma parte do corpo para dentro da raiz, né? Onde ele está ali se alimentando, e a outra parte fica para fora. Se você for ver bem, o nematóide dos cistos também é um semi-endoparasita, porque também ele não fica totalmente para dentro da raiz, não. E aí ele também produz essa massa gelatinosa, e isso faz com que, assim, as partículas de argila grudem nessa massinha gelatinosa. Então, às vezes na raiz você vê uns pequenos torrõezinhos assim de argila grudado, que é justamente onde está o nematóide reniforme, né? Sim, que é uma forma de conseguir identificar, né? Mais ou menos, porque também tem muita confusão, né? Mas assim, no algodão a gente até consegue ver mais fácil. E a gente estava comentando aí que dos últimos anos para cá, né, Karina, deu um boom no nematóide, né? Que hoje alguns produtores comentam que é um dos principais prejuízos, né?
hoje na lavoura, uma das principais dificuldades de lidar com ele, e até o Rinaldo comentou que é justamente porque ele não sai dali igual as pragas, né? Você não acaba, e como ele é intrínseco do solo, você vai ter sempre que ficar lidando com ele ali. O que você percebe que foi o motivo dessa explosão dos últimos anos? E depois comentar, né, como é que a gente pode... A gente vai caminhar para isso, né, o manejo e tudo mais, mas começando, o que você considera as principais causas dessa explosão em todas as regiões? Então, continuando o que você estava falando, né, sobre a importância dos nematóides, eu converso muito com os produtores e eles me relatam, assim, que muitos consideram hoje como a grande praga da agricultura, sabe? Nematóides de modo geral. E, de fato, os números também mostram isso. A Sociedade Brasileira de Nematologia fez um levantamento e, assim, a estimativa é de que a agricultura brasileira perca anualmente em torno de 65 bilhões de reais. Caramba. Todo ano. Daí tem gente que fala de 80 bilhões, enfim. Mas as perdas são muito altas, né? Por causa de parasitismo de nematóide. Então, a cada 10 anos, uma safra inteira é perdida por causa de parasitismo de nematóide. E realmente, como você falou, foi um boom, né? Assim, explodiu esses últimos anos mesmo, assim. A gente não ouvia muito falar deles. E, na verdade, não é que necessariamente eles não existiam antes e agora apareceram. Eles sempre estiveram aí. A gente já fez levantamentos em áreas de vegetação nativa, intocada, e estavam lá os nematóides, né? Não todas as espécies. O nematóide dos cistos, ele foi trazido para cá de alguma forma, ou sei lá, em pneu de máquina, alguma coisa assim. Ele não é nativo daqui, mas o meloidógene, né, o nematóide das galhas e o nematóide das lesões, eles são nativos, né? A gente vai no cerrado e acha eles lá. E aí, o que se tem foi assim, né, ao longo de muito tempo, eles foram negligenciados, ninguém prestou atenção, ninguém estava muito interessado em fazer análise, né, para verificar a presença deles. Eles foram aumentando a população e foram se estabelecendo. E aí hoje a gente está sentindo um impacto, né? Mas eles já estavam ali presentes já há bastante tempo. Quando nas regiões onde a agricultura no Brasil iniciou, né? Ou, sei lá, se a gente pensar lá no passado, nos grandes movimentos de cana-de-açúcar e tal, desde aquela época já tinha, assim, histórico de explosões de nematóides? O que você pode falar? Já sim. No sul do país, no né? Sul, né? A região de São Paulo também. Já há muitos anos, muitas décadas, né? Se tem esses relatos de nematóides e, em alguns casos, inviabilizando produção, né? Principalmente café. Café sofre bastante. Lá em São Paulo o pessoal trabalha bastante, estuda bastante os nematóides do café. Então, assim, e agora a nossa região, ela é mais nova, né? A Matopiba é uma região de fronteira, ainda está começando, então os problemas estão começando a aparecer. Mas o pessoal do sul já sente bastante o impacto dos nematóides há muito tempo. Tanto é que muitos dos estudos, né, que a gente tem hoje, até mesmo de taxonomia mesmo, foram desenvolvidos por esses pesquisadores lá de São Paulo, ali, aquela região sudeste e sul. E desde que esses primeiros trabalhos foram feitos, né? Você percebeu também mudança em comportamento dos nematóides nesses anos, assim? Tipo, você já estudou alguma coisa relacionada a isso? Ou é muito pouco tempo para eles? Não, eles não estão se comportando diferente, não. O que acontece é a adaptação, né? Às cultivares com resistência. Porque a gente tem fontes de resistência restritas, né? Por mais que tenha uma enorme quantidade de
cultivares com resistência diferentes, tem muito, mas as fontes, né, os genes que estão inseridos nessas cultivares são poucos. Então, você tem essas adaptações. A gente vê muito isso no caso do cisto, né? Como eu falei, é um nematóide que consegue se adaptar mais facilmente do que o das galhas, que já tem uma resiliência maior, né? Os genes de resistência conseguem durar por mais tempo. Mas, assim, em termos de comportamento, não, eles sempre foram parasitas dessas hospedeiras. Tem, assim, tá surgindo nematóides diferentes que a gente não encontrava antes e que agora eles estão aparecendo. Por exemplo, tem o Aphelencoides besseyi, que é um nematóide de parte aérea, né? De soja, de algodão. Ele também está presente no solo, mas ele causa mais danos na parte aérea. Porque assim, eu pergunto porque justamente agora que a gente está descobrindo, parece, né? Esse mundo da microbiologia e tudo mais. Então, a gente sabe também que isso muito vem do desequilíbrio, né? Que tem ali nessa parte no solo. E às vezes, com o passar do tempo, essas populações como vão às vezes, por exemplo, tem um número muito maior de um predador específico de nematóide que está ali ainda segurando a barra. Aí talvez, na minha cabeça, né? Passando o tempo, vai saindo também, esses daí vão se perdendo, aí vão surgindo outros. O que você me fala desse movimento? Assim, não, essa dinâmica. Não sei se eu consegui explicar. Entendi. Essa dinâmica do solo, né, em relação aos grupos tróficos, né, os diferentes grupos de nematóides, não só fitoparasitas, mas os vida livre, né? Tem os bacteriófagos, micófagos, onívoros e tal, predadores. Tem essa dinâmica mesmo. O que acontece? Os nematóides que são predadores de outros nematóides, eles vão se alimentar de nematóides, fitoparasitas também, eles não têm essa especificidade, mas eles se reproduzem bem pouco, muito mais lentamente, né? O ciclo de vida deles é muito mais longo, eles colocam poucos ovos. Então, quando você tentar fazer com que ele seja capaz de competir com um nematóide que vai produzir 500 ovos, né? E vai se multiplicar numa rapidez muito grande, fica difícil. Ele não vai conseguir segurar essa onda, não. E assim, esses nematóides, esses outros nematóides, eles são muito indicadores das condições do solo. Eles funcionam como bioindicadores, né? Porque alguns são mais sensíveis a modificações. Qualquer mexida que você der no solo, passar uma grade, alguma coisa assim, já vai matar um monte desses nematóides que eles não toleram, assim, serem muito mexidos. Eles querem um solo quietinho, que ele vai ficar ali bonitinho. Então, esses movimentos conseguem matar esses nematóides que são predadores, que são os onívoros. E aí, outros nematóides, por exemplo, nematóides bacteriófagos, micófagos, eles vão se reproduzir mais rapidamente, vão ocupar esses espaços. Então, você consegue ver uma área que foi muito movimentada, né? Não se faz plantio direto e tal, tem o solo mais movimentado, ele já não tem esses grupos, os predadores, os onívoros, e esses solos, né, da agricultura convencional, que você tem uma presença muito grande de bacteriófagos, que são nematóides que têm um ciclo de vida muito curtinho e eles têm um boom de explosão muito grande. Inclusive, quando inserido produtos biológicos, né, bactérias, que hoje em dia a gente usa bastante na agricultura, então você vê esses outros nematóides prevalecendo, né? Então, isso é interessante porque você vê a estruturação do solo baseado nesses organismos, né? Se o solo já está mais, digamos assim, são nematóides colonizadores, que são os bacteriófagos e tal, os micófagos. Outros nematóides já preferem um solo mais
estruturados, sem muita movimentação. Então, você consegue fazer essa observação da situação do ambiente do solo baseado nos nematóides que estão ali presentes. Nossa, e você está falando, eu tô fazendo um paralelo aqui, como é parecido mesmo com a cadeia dos predadores dos animais maiores, que a gente fala, por exemplo, né, uma onça, que é do topo da cadeia ali do ecossistema, né? Ela é muito mais delicada de você manter ela, e é o topo que vai mantendo a base, né? Então, quando você, por exemplo, perde uma onça dentro de um ambiente, você tem, às vezes, uma explosão maior do bicho que ela consome ali, né? Eu tô pensando na onça porque quando a gente pensa em predador, a gente pensa em onça, mas pode fazer para outros exemplos, né? Por isso que muitas vezes quando você desequilibra, vem aquela massa de explosão daquilo que aquele predador controlava. E como isso é parecido até nos mínimos, nos microscópicos, né? Exato, como o predador é mais delicado de se manter ali, né, no sistema. Exatamente. Interessante. A gente vê muito isso mesmo, sabe? Assim, em ambientes mais conservados, a gente vê uma abundância, né? Diferentes tipos de nematóide muito maior, e em áreas que tem, assim, plantio sucessivo, né? Com o cultivo convencional, aí esses aí já não existem mais. Você vai ver os fitoparasitas e os bacteriófagos. Os bacteriófagos também são benéficos, eles ajudam na ciclagem de nutrientes, os micófagos também. Mas aí quando você também não tem esses e tem só os fitoparasitas, é porque você está no extremo, assim, de desequilíbrio. Então, a gente gosta de analisar todos os grupos de nematóides, sabe? Quando a gente olha o solo, a gente analisa tudo para justamente ter uma noção, né? Qual que é a proporção de nematóides fitoparasitas em relação aos nematóides de vida livre. Isso eu acho que isso já é uma evolução da amostra, né? Você pode dizer? Porque antes, assim, quando eu trabalhava na fazenda que a gente pedia, a gente não tinha essa dimensão de fazer esse comparativo. Isso foi uma evolução da análise? Isso é algo que a gente tem adotado, sabe? Porque a gente vê que é uma informação interessante, né? Você vê, tem uma quantidade grande de fitoparasita, mas você também tem uma quantidade grande de nematóides de vida livre. Então, talvez aqueles fitoparasitas não vão causar um dano tão grande na área, porque você tem uma competição muito grande também acontecendo ali, porque eles competem por espaço, eles competem por exudatos de raiz, né? Nematóide é um bicho cego. Pensa assim, o nematóide não enxerga nada, ele não está vendo a raiz. Como é que ele vai encontrar essa raiz? Através dos exudatos que as raízes liberam, né? Então, quando você tem outros organismos ali se alimentando, consumindo esses exudatos também, você desfavorece os nematóides parasitas a encontrar a raiz, né? Então, como que ele encontra? Esse exudato, ele tem aqueles compostos orgânicos que são voláteis. Eu estou pensando. E aí, esses compostos voláteis, o nematóide sente pelo cheiro? É basicamente isso. Os nematóides, eles têm muitos órgãos sensoriais, digamos assim, né? São os anfídeos, os plasmídeos, são estruturas, tanto na região cefálica quanto na cauda, que eles percebem o ambiente, né? Eles são muito bons em perceber onde que eles estão ali, o que está acontecendo. Então, se é uma planta hospedeira dele, ele vai sentir esse cheiro, digamos assim, e vai migrar naquela direção, né? E da mesma forma também acontece para o caso de tiver, sei lá, um composto tóxico para o nematóide. Ele vai tentar escapar dali. Então, isso até atrapalha um pouquinho eles serem alvos dos controles químicos que tem, né? Porque eles têm essa capacidade de migrar. Claro que uma boa parte vai morrer ali, mas os outros que perceberam a tempo que ali não é um lugar bom de estar, ele vai cair fora. Como toda praga, né, que vai
criando a sua resistência. Exato. Essa é a forma deles criarem. Eles conseguem se movimentar no solo, né? Eles vão para cima, vão para baixo. Eles não têm uma mobilidade muito grande, com certeza. Mas eles conseguem escapar. Isso os nematóides móveis, né? Tem aqueles que não são móveis e aí esses aí já vão ser alvo mais fácil, digamos assim. Entendi. Ô, Renata, eu tô monopolizando aqui a Karina. Você avisa, tá? Se alguma dúvida aí que eu Vou marcar um horário. que eu tô aqui, nossa. Eu queria saber das análises, né? Quais são as principais análises, como são feitas, como que se tem delas. Né? Bem o trabalho da Nemafito, né? Exato. O Nemafito é um laboratório especializado, né, em nematologia e fitopatologia. A gente faz tanto análise de nematóide como de fungos também, principalmente, né? Em relação a nematóide, a análise básica que tem que ser feita é a quantificação e a identificação dos nematóides fitoparasitas que tem no solo e na raiz, né? Essa é uma análise bem básica, simples, e aí a gente vai fazer a extração dos nematóides do solo, faz a extração dos nematóides da raiz, aí vai para o microscópio e ali a gente vai identificar e quantificar todos eles, né? Então, isso vai dar um retrato da situação. E aí, uma vez que foi identificado, por exemplo, o nematóide das galhas, né, o meloidógene, daí a gente tem que dar um passo à frente, que é descobrir qual que é a espécie dele, né? Porque precisa saber a espécie para poder escolher cultivar com resistência aquela espécie, né? A resistência é a espécie específica. Então, a gente precisa fazer essa identificação da espécie do meloidógene. A gente faz também, é uma técnica de eletroforese de isoenzimas, é uma técnica molecular, que a gente vai extrair a enzima do nematóide, e daí a gente faz uma corrida eletroforética e essas enzimas, elas... Meu Deus, elas grego. Enfim, mas formam padrões em um gel de poliacrilamida, e esses padrões são muito específicos, assim, é como se fosse polimorfismo, eu não sei como falar isso. Mas enfim, as enzimas têm formatos diferentes. A mesma enzima do nematóide, a esterase no caso, ela tem, digamos assim, formatos diferentes para cada espécie. É como se fosse isso. Entendeu? Então, essa técnica vai identificar esse formato, né, esse polimorfismo da enzima, e aí a gente vai bater o martelo, assim, sem medo de errar. Esse é o nematóide meloidógene incógnita, esse é a meloidógene javanica, é uma técnica excelente, então a gente faz todas as análises de espécie por essa técnica, porque ela é muito garantida. Mas, assim, às vezes a dificuldade que a gente tem é de ter a amostra na qualidade ideal para fazer a análise, né? Mas esse aí é um outro ponto. Sim, vamos chegar lá. E a outra análise também que a gente faz, assim, se você identificou que tem o nematóide dos cistos da soja, né? O Heterodera glycinis, aí você não identifica a espécie, porque a espécie já é Heterodera glycinis, né? Só tem uma. Porém, ele tem diversas raças, né? Como a gente comentou, um nematóide que tem uma variabilidade genética muito grande. Então, a gente precisa identificar qual que é a raça desse nematóide. E, para fazer isso, a gente utiliza uma série de cultivares diferenciadoras. São cultivares de soja, genótipos de soja, né? Alguns que já não são utilizados, ninguém planta mais isso. A gente tem acesso a elas apenas nos bancos de germoplasma. Eu fiz o meu doutorado na Embrapa, então tive acesso a esse material. E aí são linhagens selvagens, sabe? É uma soja muito diferentona. Caramba, assim. legal. E elas são as doadoras da resistência
para os programas de melhoramento genético. Para você ver a importância de você manter a diversidade, né? Porque tem coisas que só existem ali na natureza e que depois são soluções, né, para as novas tecnologias e problemas do futuro. E se você não tiver ali preservado, né? Exatamente. E é um ponto interessante de se falar que o banco de germoplasma da Embrapa, né, que fica lá no Senagem, foi exatamente onde eu trabalhei, é chamada de Arca de Noé, digamos assim, sabe? Que chique. E é um lugar, assim, extremamente protegido, não é todo mundo que pode ter acesso e tal, porque ali tem, assim, toda a genética das nossas plantas e de outros países também. É um lugar muito interessante, porque você precisa ter esse acesso, né? Como você falou, se eu quero, sei lá, resistência a uma praga nova que surgiu na soja, eu vou procurar nesse banco de germoplasma se tem alguma planta ali muito antiga que tem um gene de resistência. Então, você faz esse levantamento para poder achar, os melhoristas fazem isso, né? E é muito interessante. Então... E aí você estava explicando que aí você tem um pouco dessas variedades para fazer o teste, então, a campo, né? Isso. Aí eu tenho essas cultivares. Só laboratório licenciado que consegue... Eu não sei nem dizer. Assim, só quem tem muita sorte mesmo de conseguir ter acesso. E parabéns, porque com certeza foi pelo seu mérito de estudo e tudo mais. Exato. E aí eu multiplico essas cultivares, né? E assim, guardado as 7 chaves. Já teve gente que me pediu, falou, não, vai lá. Aí. Vai lá tentar. Entendi, não precisa falar não, tá, Karina? Não, porque realmente é muito... É um material que eu gosto muito de trabalhar, sabe? Porque eles são a base do que você tem no melhoramento genético convencional, né? Da soja para resistência a cisto, tá ali naquelas cultivares, basicamente. Então, você tem... Então, assim, o teste de raça, né? Você vai pegar o inóculo que veio da fazenda, né, o nematóide que veio da fazenda, aquela população ali, e vai inocular, vai colocar nessas cultivares diferenciadoras, existe, né, repetições e tudo mais, e daí a gente vai ver em quais delas que o nematóide conseguiu se reproduzir. Então, ele se reproduziu na A e na C. Então, isso significa que é o nematóide da raça, sei lá, 4. O nematóide se reproduziu na A, na B, na C e na D. É o nematóide da raça 14. Então, esse conjunto que vai indicar qual que é a raça do nematóide. Querem continuar falando mais sobre isso? Significa qual que é o bicho, né? E tem uma quantificação também. Já existe, sim, bem determinado parâmetros de quantidade de nematóide que é prejudicial de solo na planta? Então, o pessoal sempre pergunta, mas, gente, eu sei que é frustrante, mas não tem. Não tem. Nematóide não funciona igual inseto, né? Que na entomologia, eu acho lindo isso. A gente tem ali, se você encontrou tantas lagartas, assim, então você tem potencial de dano, então tem que entrar com controle, nanana. No nematóide não tem isso, porque são muitos fatores que afetam. Todo patógeno de solo, você tem que avaliar todos os fatores, né? Não é só a presença do nematóide. Assim, na fitopatologia, né, para quem é agrônomo, que já estudou fitopatologia, a gente tem o triângulo da doença, né? O que vai causar a doença? Vai ser, em um vértice, tem o patógeno, que tem que ser agressivo, né, virulento e tal. Você tem a hospedeira, tem que ser suscetível, às vezes não está numa nutrição muito boa, tem ali a suscetibilidade dela. E tem o ambiente, né?
que vai ser os antagonistas que estão presentes, né? Como que é o solo, se tem matéria orgânica, se não tem. Então, esse conjunto que é analisado, você vai determinar se vai ter doença ou não. Então, assim, eu não posso só baseado em um desses vértices, né? Somente falando da quantidade de nematóide, dizer que você vai ter grandes danos ou não, porque eu não sei qual que é o restante do contexto. Aliás, é por isso que é classificado como doença, bem lembrado, né? Muita gente confunde, até talvez eu tenha confundido aqui, chamado ele de praga. Mas, na verdade, o nematóide, ele é uma doença, né? Então, justamente por isso é que não dá para você quantificar dessa forma, né? Não existe uma relação, mas a gente consegue, assim, estimar, por exemplo, perdas. A gente sabe que uma população de, sei lá, 1.000, 2.000 pratilencos em 10 gramas de raiz, que é um punhadinho só de raiz, ele provavelmente vai estar tirando aí pelo menos 10 sacas a 20 sacas do produtor, vai depender de como que está o restante, né, do contexto. Mas a presença de nematóide, ele em geral, vai causar prejuízo, né? Em grandes quantidades, mais prejuízo. Porém, depende muito do contexto, né? Sim. Então, na verdade, a quantificação eu tenho que utilizar mais para saber como que está indo o meu manejo. Embora o número absoluto ele não vai te dizer, né? Mas se você tem ao longo dos anos o nematóide aumentando ou diminuindo, você já tem ali uma ideia de que se você está piorando, né? Ou melhorando, né? Isso, exato. E aí entram os lances de fator de reprodução também, né? Isso. O ideal é você ter esse conjunto de dados, né? Não vai ser uma única análise feita ali que vai te dar a resposta. É o começo. Mas ao longo do tempo você vai monitorando, você vai vendo como que está essa dinâmica, né? Se está reduzindo, ou qual que é o nematóide que está aumentando. Nossa, está aumentando o meloidógeno, então eu tenho que tratar esse problema. Não, agora o meloidógeno já não é mais problema, o pratilenco está aumentando. Então, é mais para você ter uma noção do contexto geral, o retrato, e ter essa continuidade para você ir monitorando a área, né? Mas eu acho difícil você, baseado somente em uma análise, dar todo o diagnóstico. Ali vai ser só um pequeno retratozinho, mas para tomar essas decisões tem que ter uma avaliação mais contínua, enfim. Em relação ao fator de reprodução que você falou, aí já entra mais nas características das cultivares com resistência, né? A gente tem as cultivares que têm genes de resistência, elas tendem a reduzir a população do nematóide, né? Então, reduz o fator de reprodução do nematóide. E aí os produtores usam essa informação para escolher a variedade, né? Não, um milho que tem um fator de reprodução baixo, né? Para meloidógeno incógnita, por exemplo. Então, se eu tenho essa espécie na minha área, então ele é uma boa opção para eu plantar. Então, o fator de reprodução entra nisso. A gente faz análise de fator de reprodução, mas assim, aí já o interesse já não é tanto do produtor, é mais das consultorias que querem testar os materiais, né? Enfim, até as empresas, né, que querem verificar como que está, se está tendo algum tipo de adaptação do nematóide a cultivar, enfim. Então, mas dá para falar sempre assim que a cultivar ela é tolerante, ela tem um fator de reprodução próximo de um ou menor que um, ou não necessariamente? Isso também é bem cada caso. É assim, no conceito de resistência, né? Eu trabalhei com melhoramento genético no algodão. No conceito de resistência, o fator de reprodução tem que ser abaixo de 0 para você considerar uma planta resistente. Ou seja, a quantidade inicial de população que você tinha no início do cultivo, dividido pela final, vai ser menor do que 0. Então, você teve uma redução da população do nematóide naquele
ciclo, né? Então, a gente só consideraria resistência abaixo de 0. Porém, existem cultivares que, por exemplo, o milho, ele multiplica, assim, o milho sem nenhum tipo de resistência, ele vai multiplicar meloidógene, incógnita, javânica e tal. Então, só que ao invés de eu usar um milho convencional sem nenhum tipo de resistência, né, sem nada de resistência, você usar um com fator de reprodução baixo, então você não vai ter uma multiplicação tão alta assim daquele nematóide. Mas ele não pode ser considerado como resistente, entendeu? Ele simplesmente vai ter um baixo fator de reprodução. E aí o pessoal chama de moderadamente resistente, né? É quando você reproduz menos do que uma convencional sem resistência alguma. Mas para controlar, para ser uma planta resistente, ela tem que baixar, tem que ser menos que 0 fator de reprodução. Entendi. O pessoal trabalha muito, né, nas medidas de controle aí, a genética, né, como um dos pilares essenciais aí, né? Eu já vi, por exemplo, desenvolvendo cultivar de algodão, uma cultivar nossa que ela até se comportava bem, sabe, para rotilencos no caso, né? Meloidógene também, ela se comportava bem ali, você via que ela perdia produtividade, obviamente que comparado a uma área sem nematóide, ela vai produzir menos, né? Mas ela produzia de forma satisfatória. Só que você arrancava a raiz e via, era forrada de nematóide. E com certeza está até produzindo de forma satisfatória, mas está multiplicando, né? Você percebeu que era meio que uma guerra, assim. Ela jogava a raiz para cá, o nematóide vinha e pegava. E ela jogava para o outro lado, era uma batalha entre as duas ali, né? Então, e isso aí é o que você falou, tem a tolerância, né? É diferente da resistência. A planta resistente, ela reduz a população do nematóide. A tolerante não vai reduzir. Às vezes ela até vai aumentar, mas ela aguenta. Ela segura a onda, ela vai produzir bem e tal. Então, assim... Até certo ponto, Até certo ponto. Mas ela é tolerante. Porém, tem que se prestar bastante atenção, por isso que é importante esse mapeamento, né? Para saber onde que eu vou colocar a tolerante, porque se eu já colocar ela assim, né, se eu for plantar ela indiscriminadamente, eu vou aumentar o problema na área inteira. Mas assim, eu tô ali no inferninho, não tem muito pra onde correr, então bota ela ali, nunca sozinha, né, de preferência com um tratamento com nematicidas, né, químicos, biológicos, enfim. Até foi uma pergunta, já que a gente está falando de variedades, né? Foi uma pergunta da nossa agronauta Larissa Souza, mandar um abraço para ela. Ela está super participativa lá no nosso Instagram. Eu deixei uma caixinha de pergunta ontem, né? E o pessoal estava participando. Ela perguntou por que não tem variedade resistente a nematóide de lesões. Uma boa pergunta. Então, voltando lá no que a gente tinha falado sobre a evolução dos nematóides com as plantas, né? O Pratilencos, o nematóide das lesões... Faltou a gente falar dele, ou a gente falou? A gente falou. A gente falou. Tá. A gente não falou de helicotilencos, né? Tem um helicotilencos. E passou bem por cima por afilencoides. Isso. Tá. Beleza. Mas a gente pode falar um pouquinho cabeça mais que também. Então, o Pratilencos, ele não tem uma interação muito específica com a planta, né? Como eu falei, ele tem um comportamento mais predador, ele é como se fosse um inseto dos nematóides, assim, sabe? E, então, as plantas não tiveram tempo evolutivo para desenvolver mecanismos de resistência, né? Porque como é que surgem os genes de resistência? Efetores do nematóide e os genes de resistência da planta interagindo ali até que tem uma mutaçãozinha e aí faz com que aquela planta se torne resistente, aí o nematóide já não consegue mais parasitar ela, entende? Então é assim que acontece, é muito refinado a situação. O Pratilencos não tem essa interação. Ele vai lá, se alimenta, vai para outra célula. Então, a planta não tem nem tempo de... Sim, tem razão. O que está acontecendo aqui? Ela nem consegue se defender. Então, por isso, os pratilencos, né? As plantas não desenvolveram genes de resistência para o pratilencos.
Porém, existem cultivares, existem variedades que têm um fator de reprodução mais baixo para pratilencos, né? Aí entra outros aspectos de epigenia, né? Assim, às vezes o pessoal do melhoramento tenta selecionar dentro de áreas com alta infestação de pratilencos, tenta selecionar ali algumas plantas que estão se sobressaindo, que estão se dando bem naquele ambiente, e aí vai multiplicando e tal, então você acaba selecionando, mas por outros fatores genéticos, não exatamente o melhoramento convencional, né, de cruzamento para introduzir genes e tal. E também tem a possibilidade de transgenia. Eu ia perguntar. Para meledose tem, né? Se eu não me engano, lá, a cultivar do IMA é uma biotecnologia que tem ali mesmo, né? No 5801. Então, eu trabalhei com esse material, o 5801. Na verdade, ele tem genes, né? Tem transgenia, só que não para a resistência do nematóide especificamente. A gente tem ali, são alguns grupos de genes, né, nessa cultivar, que associados é uma resistência quantitativa, né? Esses genes associados, eles dão uma super resistência para a planta. Sim, é excelente mesmo, quase imunidade. Mas assim, como que foi introduzido esses genes? Foi através de marcadores moleculares. Então, os melhoristas conseguiram acelerar esse processo através desses marcadores moleculares. Mas o gene de resistência que está lá, ele não é transgênico. Tá. O do promeloidógene, não. Ele foi utilizado a melhoramento através de marcadores moleculares, né? Essa introgressão através de marcadores, mas não, o gene não é o gene da planta mesmo. Esse tipo de tecnologia tem risco de resistência também? Tem. Vai depender muito de qual que é de como que é o gene, né? Esses genes que são quantitativos, né? A gente chama de QTLs, você vai somando a resistência. Então, assim, por exemplo, existem cultivares que tem esses mesmos genes, mas o pessoal não coloca todos os QTLs de resistência. Entendi. Bota só um. Então você tem uma resistência, mas ela não é uma resistência tão absoluta, tão forte quanto um outro material que tem vários genes de resistência, né? Então, porque é somatório. Uhum. Porém, tem outros mecanismos que assim, o gene é de tudo ou nada. Ou tem o gene e é totalmente resistente, ou não tem e é totalmente suscetível. Então, depende muito aí vai entrando nessa parte de genética e melhoramento, mas em relação ao pratilencos da transgenia, que eu queria dizer, é que assim, como você não tem os genes convencionais, né, da própria planta, então você vai ter que tentar colocar coisas que não são da planta ali para ter um controle, ter o efeito sobre o nematóide. Então, existem pesquisadores lá nos Estados Unidos que estão trabalhando com a transgenia aquela proteína CRY, né, que a gente tem para lagarta. Eles estão tentando introduzir nas raízes das plantas, fazer elas se expressar nas raízes das plantas. E pelo que já começaram, né, a falar de alguns resultados, você tem controle está sendo eficiente no controle de pratilencos e de outros nematóides. Através dessa proteína, mas ainda não tem material disponível no mercado, mas já está sendo trabalhado isso. E uma outra técnica seria através de silenciamento gênico, que também passa pela transgenia, para você modificar ali o comportamento da célula da planta, para ela identificar o nematóide e matar o nematóide, né?
Se eu não me engano, a tecnologia do imã era tipo um negócio desse, né? Que ela identifica ali que o nematóide está naquela célula e desliga a célula, né? Aí ele morre de fome, né? Um negócio assim, né? Isso, não. Nossa. Eu que fiz a descrição desse mecanismo de resistência. Você que escreveu lá um artigo em inglês, lá foi um desse que eu li. Isso. Oh, que chique. Esse mesmo. Fui eu que fiz a descrição do mecanismo de resistência, dessa resistência aí que o imã usa. Legal. Então, o que acontece ali? O nematóide, ele consegue entrar, não existe uma barreira que impeça o nematóide de entrar. Ele vai entrar, mas quando ele entra na raiz, a planta começa a perceber os sinais do nematóide, porque ele libera, né, as enzimas dele ali. A planta começa a perceber a presença do nematóide e ela começa a produzir fitoalexinas, começa a produzir vários compostos fenólicos e tal, e aí mata aquelas células próximas ao nematóide. Então, é a apoptose celular, né? É a morte celular, é uma reação de hipersensibilidade à presença do nematóide. Então, mata aquelas células e mata o nematóide junto. Então, ele não consegue continuar o ciclo de vida dele. E é muito interessante. Doideira. Doideira. E aí a gente vê, assim, a raiz... assim, no primeiro ciclo do nematóide, você vê a raiz dessa planta resistente toda necrosadinha, assim, sabe? Tipo, você vê que ela ali tentando se defender. Então, muitas vezes, esse tipo de cultivar reduz um pouquinho a produção, porque ela sofre, né? Ela tá morrendo, as células dela tá morrendo. Porém, daqui a pouco, ela começa a desenvolver e colocar mais raiz e aí ela vai sobreviver. Então, no final do ciclo, ela se deu muito bem sobre o nematóide. Mas bem no comecinho a gente vê, sabe? O quanto que ela sentiu. Quando ela chega, tá no pico, né, da quantidade de nematóide, né? Exato, tipo, no começo. Exato. Mais uma pergunta relacionada a cisto, né, em soja. O pessoal comenta assim, beleza, peguei teu cisto X lá, né? Isso quando sabe, né? Qual que é a raça, coloquei ali a cultivar ali, beleza. Aí eu repeti ela no segundo ano, eu vi que ela já não foi tão legal, né? Nesse caso, seriam aqueles nematóides daquela raça criando resistência ou provavelmente uma seleção de novas raças aparecendo ali? Assim... Esses mecanismos, né, de adaptação aos genes não é tão rápido, não é de um ano para o outro, mas o que a gente vê muito no campo é mistura de raças, né? Em alguns casos, nas análises, a gente consegue perceber, porque a gente faz não é só esse mais esse igual a esse, ponto final. A gente avalia todo o contexto do ensaio e daí a gente percebe que às vezes tem essas misturas de raças, né? Tem aquela raça predominante, que é o que a gente... Que provavelmente foi o drive do cara, né? Exato. Falar, vou pôr pra essa, né? Exato. Só que a gente vê que tem algumas raças ali junto em menor quantidade. E aí, se você coloca, né, a resistência para essas outras, vão continuar multiplicando e aí vai aparecer uma outra raça futuramente, né? É muito comum essa mistura de raças, porque é um nematóide que tem uma variabilidade genética muito alta, né? Mas, assim, em alguns casos a gente vê a mesma raça aparecendo todo ano. A gente tem clientes que já tem anos que fazem as análises com a gente, é a mesma raça que se mantém. E é uma raça menos agressiva, digamos assim. A raça menos agressiva, ela é mais estável. Agora, outras raças... Já é se adaptando, né? Exato. Já é o bicho ali encontrando outras raças sua zona de conforto. Exatamente. E o que tem predominado em raças aqui para nós? A raça 3 está aparecendo bem menos. Antes ela era mais frequente, agora a raça 6. Raça 6. A 3, se você pegar toda a cultivar, meio que 1 e 3 aí, meio que vem, né? Porque a 3, ela é a que qualquer gene de resistência controla ela, entendeu? Então, qualquer fonte de resistência, praticamente você vai ter a 3. Já aí tem a raça 6, tem aparecido bastante, raça 10, 14, 9... Caramba.
Quantas raças existem? São 11. São 11 que são presentes aqui. E assim, aqui no Brasil a gente está selecionando umas que não tem em nenhum outro lugar, né? Era isso que eu ia perguntar e acabei esquecendo. Se em outras regiões agrícolas tem esse problema de nematóide no mundo, né? Igual o Brasil. Ou o Brasil é o que tem mais problema. Você sabe disso? Então, sim. O problema do nematóide dos cistos é para quem planta soja, né? Uhum. Ano passado eu fui a um congresso internacional lá na França e queria, né, novidades e tal. E É só agricultura tropical mesmo. exato. Aí eu acabei conversando muito lá com um pesquisador dos Estados Unidos, né? Que lá eles também têm esses problemas e tem todas essas raças também. Só que eu até conversei bastante com ele e ele falou que lá eles não usam mais esse sistema de raça, de classificação por raça. Né? Lá eles usam o sistema de tipos de heterodeira, tipo de HG, né, que eles chamam. Porque a gente tem esse sistema de raça utilizando seis cultivares diferenciadoras. Se a gente começar a colocar mais cultivares diferenciadoras com outras fontes de resistência, a gente vai identificar mais raças. Tá entendendo? Sim. Porque se eu só estou vendo o que se multiplica nessas, então meu limite vai ser esse. Então, o que eles fizeram foi basicamente isso, introduzir mais fontes de resistência diferentes, né? Para avaliar, ter um espectro maior de observação. Então, eles já não chamam mais de raça, lá é tipo de HG. E ele me perguntou, poxa, vocês ainda estão usando raça? Tipo assim, né? Mas por que a gente usa ainda a raça? Porque as empresas, né, que vendem as sementes aqui, elas informam para o produtor a raça que é resistente, né? Que aquela cultivar é resistente. Então, não tem que partir das empresas para começar a fazer esses outros estudos para introduzir essa informação para o produtor. Entende? Sim. A parte boa, vamos dizer assim, é que como esse assunto está em evidências, tem mais chance de que isso possa, né? Acontecer. Agora tem algum que é bravão aí, que passa pelas 6 aí? O que? O nematóide? Tem. Quem? É o 4+. 4+. Raça 4+. Eu já encontrei ela aqui esse ano. Todo ano eu encontro ela em algum... Eita. Aí, ó. E esse daí é triste, que ele pega tudo. Tudo que a gente tem. Então, por isso que eu tô falando. De repente, você coloca uma outra sistema, ali, né? no sistema de HG, né? Tipos de HG, a gente pode ser que, tem esse material aqui que vai bem. Mas também tem essa situação que essas nossas variedades, elas estão... esse padrão de raças, ele está correlacionado às cultivares que são aptas a serem plantadas aqui no Brasil, né? Então, de repente, essas outras fontes de resistência que se usa lá nos Estados Unidos, a gente não teria, sei lá, talvez uma adaptação tão boa para ser plantada aqui no Brasil, enfim. Então, é todo não é simples, estudo, né? que tem que ser feito, os melhoristas têm que trabalhar nisso, né? Enfim. Legal. Karina, e agora eu acho que estamos quase para o final, mas acho que agora é importante a gente falar um pouquinho da prática, né? Assim, eu acho que, de maneira geral, eu sinto que está bem consolidado nos produtores, né? O problema, o que tem que fazer, né? Então, é só, basicamente, recapitular normalmente o que o pessoal tem feito em termos de manejo, se tem alguma novidade, porque a gente sabe, né, que é rotação de cultura, né? Pode até utilizar um químico, mas não basear o seu manejo só no químico, né? O plantio das cultivares resistentes, né? Que acho que está bem consolidado na cabeça do pessoal. Talvez não consolidado ainda essa parte do monitoramento de todo ano, porque às vezes a pessoa fala, não, vou ver se naquela área parece que tem, vou lá fazer, mas a gente tem que, acho que, partir para uma criação para uma geração de consciência de que deve estar presente o monitoramento de nematóide como algo fixo da propriedade rural todo ano,
e que futuramente ela vai ser aquele dado que você... As fazendas estão ficando cada vez mais digitais, né? Vai ser aquele dado que você tem lá junto no dashboard da fazenda, digamos assim, né? A quantidade de nematóide de tal lote, evolução ao longo dos anos. Isso que o pessoal ainda tem que criar consciência, né? Mas fora isso, o que você falaria mais, assim, em termos de manejo? Dar uma reforçada pro pessoal. Não, então, o manejo, ele parte disso, assim, um bom manejo, ele parte de um bom diagnóstico, né? Você precisa fazer o diagnóstico da área, da Isso, já aproveita, puxa a orelha do pessoal que não faz a amostragem direito. Não, exato. E tem toda essa parte da amostragem. Assim, como está todo mundo muito acostumado a fazer análise de solo, para fertilidade de solo, o pessoal foca muito em coletar solo e mandar para análise de nematóide. Só que se você for ver bem, o nosso alvo é o quê? É raiz. A gente quer ver o que está acontecendo na raiz da planta, né? Os nematóides que estão ali. Então, a gente precisa focar em raiz. Na amostra para nematóide tem que ter raiz. E uma boa quantidade de raiz, né? Junto com o solo, obviamente. Não é lavar a raiz, o solo da rizosfera, né? A gente precisa olhar aquele contexto ali. E é um dos problemas maiores que a gente encontra. A gente muitas vezes recebe lá, assim, 10 quilos de solo e 2 raizinhas. Fica difícil demais, mesmo porque você ali pegou solo da entrelinha, pegou solo mais, né, tipo assim, que não é o que está realmente ali relacionado. Então, tem que ser mais focado na hora de fazer essa coleta. Vamos até explicar para o pessoal assim, quando você vai fazer uma análise de tumor, você não pega exatamente daquele espacinho para ver o que está acontecendo ali, né? Tipo, exato, naquele local. biópsia, não adianta né? você sair picando no corpo inteiro e juntar tudo. Exato. Então, tem que pensar, ter essa consciência, né? Na hora de... Inclusive, assim, é uma metáfora muito boa, o nematóide em relação a um câncer. Você tem que pensar que porque é assim que você vai tratar. O nematóide é um câncer da propriedade. Então, quanto antes você identificar o problema, melhor. Então, assim, fazer esse mapeamento da fazenda. Não, eu vou procurar onde tem reboleira. Onde tem reboleira, onde tem mancha, é onde o problema está grave. Você já perdeu muito de produção ali naquela área, né? Até você ver a mancha, foram anos que aquilo ali foi, assim, o nematóide foi tirando 5 sacas, 10 sacas, 15 sacas, e você só foi ver quando ele já está tirando 30. Então, aí já está grave a situação, né? Então, quanto antes fazer o diagnóstico é o ideal para você ir manejando a fazenda numa boa. Não é caro, minha gente, é coisa, nossa, tão barato fazer análise. Não, assim, perto do prejuízo, exato, não é nada de nada. Não é nada. Então, assim, então já detectar logo isso. Então, uma vez que você tem ali essa noção do que está acontecendo, adotar as medidas direcionadas. Né? Eu sei qual é a espécie, então a espécie ou a raça, eu vou escolher cultivar com resistência, associar aos nematicidas no tratamento de sementes, uma aplicação em suco também, se for interessante, fazer rotação ou sucessão, pelo menos, né, com uma planta não seja hospedeira daquela espécie que você tem problema, incorporação de adubação verde, enfim, não deixar o solo descoberto, né, para não sair espalhando nematóide, como tem essas ventanias e tudo mais. Então, assim, e o manejo, Josi, ele tem que ser meio que direcionado para aquela situação específica daquela fazenda, né? Porque vai depender se já tem muita matéria orgânica no solo ou se não tem. Então, você vai precisar correr atrás de incorporar ali uma palhada e tal. Então, todos os casos, eles têm que ser analisados particularmente, né, pelos consultores, pelos gerentes das fazendas, aliados à informação que a gente leva, né, das análises, do diagnóstico. Mas não é impossível,
ok de Se organizar tratar, certinho, se né? organizar certinho. Você tem que ter isso como premissa, né? Tem que Exato, exato. Não tem, assim, mistério. Tem ferramentas, sabe? Mas você tem que aplicar isso de uma forma consciente, não é sair generalizando tudo. A gente gosta disso, né? De ter um remédio fácil, mas para nematóide e para patógenos de solo em geral, né? Não é assim tão simples. Mas assim, a gente tem acompanhado, tem uma fazenda que a gente já está no 2º ano que a gente está acompanhando, e a gente está vendo a redução, sabe? Assim, nessa última coleta que a gente fez, eu baixei, nossa, mas baixou tanto assim de nematóide, eu vou lá fazer essa coleta de novo. Fui lá, coletei de novo para confirmar e realmente, nossa, reduziu muito, sabe? Que legal. E de tudo que a gente falou, o que eles adotaram? Eles adotaram tudo isso? Tudo isso. Então, Plantio de braquiária, uso de biológico, químico também, nas áreas mais, assim, graves. Então, assim, integrado. Tudo integrado. Você vê esse uso de imagem, né? O uso de imagens também auxilia bastante, né? Sim, com certeza. Hoje em dia o pessoal está fazendo bastante esses mapeamentos baseados em NDVI, em imagens, né? Para você localizar as manchas e ter uma interferência mais direta para aquele local que está com um problema maior. Mas também não pode esquecer as outras áreas que ainda não têm mancha, porque às vezes você tem uma população menor ali, não significa que você pode deixar ela para lá, negligenciar, né? Você precisa também levar ela em consideração no manejo. Mas, assim, tem muitas ferramentas, né? Ferramentas de imagem. E é isso, né? Quando a área tá, que nem você falou, quando a área tá muito drástica, é a quimioterapia, fazendo a mesma análise, né? Quimioterapia. Quando não tá tanto assim, você pode usar uma radioterapia, que a gente considera o biológico ali. Dificilmente você vai ter uma área lá que você vai colocar uma plaquinha e falar, essa área um dia teve nematóide, né? Você não vai. Sempre. Ou é mais fácil você colocar numa outra e falar, essa área pode ter, né? E assim como nós, para evitar que o câncer volte, você tem que ter uma vida saudável, uma alimentação boa, né? Cuidar do corpo, do solo, né? Cuidar do solo, exatamente. E pensar que aquilo ali vai permanecer para sempre, né? Então tem que ter essa atenção a essa sustentabilidade que é possível. Eu acho que é uma questão mesmo de mudança de mentalidade que já está acontecendo, né? Assim, bom que está acontecendo. O pessoal está tendo mais consciência disso, de que o solo ele é um organismo vivo, então você precisa estar atento a todos os sinais, né? Tudo que está ali presente. E nematóides é um desses fatores, é um fator que está preocupando todo mundo, mas eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai conseguir lidar muito bem com essa situação. Mas, é claro, utilizando as ferramentas que a gente tem, Com né? certeza. E a partir do momento que você encara isso como um processo mesmo, é o que você falou, quando você encara como um processo, acaba ficando natural e aí vai ficando cada vez mais fácil, né? Exato. Assim como quando você incorpora a vida saudável na sua vida, quando você vê, não é tão difícil fazer dieta, não é tão difícil fazer exercício. Fica natural, né? Exato. Então, Karina, estamos caminhando para o final do episódio, certo? E a gente está fazendo uma brincadeira aqui com todos os convidados. Essa é a parte que a gente não conta quando convida. Porque senão não tem graça, né? A gente brinca, se chama sequência espinhosa. Nosso nome é Escancaragro, né? Porque justamente a gente quer tratar também das coisas que precisam ser conversadas e que muitas vezes doem dentro do nosso setor. A gente está aqui em missão de paz, inclusive a gente já teve um hater ali na internet que acho que bugou um pouco a cabeça dele. Que eu fiquei, mas o que é? Quem são vocês? Não entendi nada. Que público é esse? E achando que, de repente, a gente, pelo nome Escancaragro, estava afim de confusão, mas não, gente, a gente está aqui em missão de paz para poder desmistificar justamente as coisas que precisam ser conversadas no agro. E a gente elencou aqui alguns temas mais polêmicos para fazer aquela brincadeira do bate e volta, né? Eu falo a palavra, você fala o que vem na cabeça de forma resumida, pode ser uma palavra só, tem gente aqui que falou um pouco mais sobre o que acha, pode falar, não sei opinar.
não quero falar sobre isso. E aí, no final, a gente vai ter um bom diagnóstico de todo mundo que passou aqui, qual que é mais ou menos a opinião, né, dessa massa crítica do agro, que está passando para o agro, que são os pesquisadores, né, como você, empreendedores e tudo mais. Então, vamos lá. Sequência espinhosa. Desmatamento. Tem que seguir a legislação, né? Tem que ser legal. Isso aí. Terra indígena. Terra indígena tem que ser respeitada, mas dentro do que é saudável, né? Para o país de modo geral. Reforma agrária. Precisa ser levada em conta, né? Dentro do planejamento do país. Mas também de uma forma a não impedir o crescimento da agricultura, né? MST. Sou totalmente contra. Até é bom que eles nem escutem o episódio aí, né? Depois Vai saber o que é o Senargem aí, vira alvo. Eita, o Senargem. Eu não tô sabendo disso aqui. Bom, enfim. Fazendas verticais. Bom, eu acho que para alguns contextos é interessante, mas não sei se é necessário, assim. Digamos assim, é uma forma de se abordar, né? Eu também tenho um pouco de... Enfim, preconceito. Inteligência artificial. É um mecanismo incrível, né? Que veio para ajudar a gente a desenvolver muita coisa legal. Mudanças climáticas. A gente precisa ter bastante atenção, ter muito cuidado, porque é uma realidade. É uma realidade. Pressão internacional. Pressão internacional em relação ao agro, a pressão que o mundo está fazendo. Eu acho que a gente tem que trabalhar independente, sabe? Tem que fazer o nosso dever de casa independente da... Muita coisa é passada de uma forma equivocada, então sempre vai ter quem está tentando, sei lá, passar a rasteira na gente, derrubar. Então a gente tem que trabalhar e seguir o barco sem se importar muito. Pesquisa brasileira. Embrapa. Eu sou muito fã da Embrapa. Também. Uma grande empresa e que tem que ser apoiada, né? Tem que ser apoiada, porque ele tem grandes mentes, grandes pesquisadores, precisa desse suporte. E eu não sei se a gente é meio que puxa a sardinha pro nosso lado, mas pra mim, cara, tipo assim, é como se fosse pra mim é a melhor junta científica do Brasil. Eu não sei as outras áreas. E eu posso estar sendo muito injusta. Que a gente, né, vai puxar o saco, mas assim, eu considero a melhor classe científica do Brasil hoje. É bem provável que seja mesmo. Políticas para o agro. Quais políticas, assim? Tipo, de maneira geral. Até a falta de pensar talvez seja um indicativo, né, do que tá. Eu acho que assim, eu tenho um pensamento muito liberal. Eu acho que, claro que tem que ter normativas, regulações e tudo mais para a coisa não ficar muito bagunçada, mas eu acho que os setores, eles são capazes e competentes para se organizar sem ter tanta interferência, né? Perfeito. E por último, agro do Brasil em relação ao mundo. A gente tá dando banho em todo mundo, né? Com certeza, nós somos extremamente competentes e a gente é uma referência mundial. Gente do mundo todo quer aprender com a gente. Então, eu sou muito, muito fã do agro brasileiro.
Isso aí. E a nossa missão aqui é servir de comunicação, né? Que acho que é isso que está faltando para o agro agora. Isso. Que a gente sabe o potencial, a gente sabe... Parece que a gente estava num mundo paralelo que agora as bolhas estouraram e a gente está aí nessa missão de comunicação desse agro maravilhoso que a gente tem, né? Exatamente. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Já começaram, né? Com a Agro Insight, agora com o Escancaragro. Mostrando para o pessoal o que tem de novidade, os principais debates. Isso é muito, muito legal. Muito bem, obrigada. Parabéns. Karina, deixa seus contatos, como que o pessoal te encontra, redes sociais da Nemafito. Temos o @Nemafito no Instagram. Lá é muito interessante, assim, eu sempre coloco algumas curiosidades, bichinhos diferentes que a gente encontra nas análises, né, nas amostras de solo, a gente coloca lá. Fala um pouquinho sobre fungos, análises de fungos, né? A gente mostra os organismos e fala um pouquinho sobre eles. É um Insta muito legal de seguir. E para isso estou em Luiz Eduardo, né? Tem a minha empresa aqui, o Nemafito, que fica ali no Jardim Paraíso, mas assim, pelo Insta vocês conseguem achar a gente também. E estamos aí tentando fazer o melhor, né? Trazer o melhor do nosso conhecimento para o produtor. E vamos só tentar crescer cada vez mais e conscientizar todo mundo, né, da importância de se manejar nematóide, preocupar com nematóide e outros organismos também, outras doenças, né? É isso aí. Então aí para ajudar nessa parceria. Perfeito. E aí vocês vendo aí o conhecimento dessa moça, pode ter certeza que estarão em ótimas mãos lá procurando a Nemafito. Então, muito obrigada, Karina. Foi muito bom. A mesa tá muito... Essa mesa tá grande. Pessoal, então a gente falou nesse episódio sobre nematóides, falamos o básico sobre nematóides, né? O conceito básico, diferenciar as principais classes. A gente falou sobre a parte científica de identificação, sobre as tecnologias que estão chegando aí para manejo, sobre o próprio manejo, como coletar a amostra. Então, esse foi o resumo do episódio de hoje. Não se esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, @Escancaragro, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Compartilha no Spotify, logo nas principais plataformas aí de podcast. Participa, deixa seu comentário, né? Clica aí, se inscreve no canal para receber os episódios. Toda segunda-feira, às 7 horas, a gente vai estar presente aqui no YouTube, onde você estiver ouvindo. E também, se tiver alguma dúvida, quiser participar, dá para se inscrever lá no próprio Instagram do Escancaragro, tem lá, cadastre-se, que você deixa a sua dúvida, a sua participação, ou pelo e-mail, contato@agroinsight.com.br. Foi um prazer ter vocês aqui nessa audiência. Rinaldo? Isso aí, obrigado. Façam análise. É isso aí, pelo amor de Deus. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.